A Adriana tem algumas imagens que ela trouxe para nos mostrar aqui no computador. A gente vai ter que fazer um foco aqui. Vou ter que ligar a imagem que sumiu aqui rapidinho. Adriana, vou 1 metro de distância de você, ó. Vou arrodear aqui. Se afasta de mim. Ok. Fica à vontade, Adriana. Ó, lembra aqui. A gente vai colocar a imagem para que vocês possam ver. Aí ela vai explicar. Tá? É interessante. A gente vai vigiar a câmera, vai ficar só aparecendo a Adriana agora, tá, gente? Daqui a pouco eu volto. Fica tranquilo. É interessante algumas coisas estão saindo. Lá em cima, Adriana. Aí, pronto, foi. Então, aqui... Acho que parou, Rossana? Pronto. Okay, pronto. Então, vocês estão vendo aqui... Eu queria... Tem como voltar? Tem como voltar. Clica, dá pause. Aí, ó, lá embaixo você vai puxando, como se fosse de celular. Vai puxando, isso. Pronto. Então, é porque eu não sei usar essas altas tecnologias. Vai. Preste atenção... Pode dar play. Que começam os marronzinhos. Os marronzinhos são os infectados. Eles estão andando e contaminando mais pessoas. A nossa curva de adoecimento vai ser essa, ó. Uma pessoa contaminando muita gente. Então, tá vendo como fica? Aí depois elas vão melhorando, ó. Vai melhorando, isso aqui é recuperação. Então, significa que se vocês têm uma grande mobilidade, se as pessoas continuarem saindo muito, a nossa curva de doença vai ser essa. Uhum. Ou seja, muito rápido e a recuperação também. Mas esse ponto aqui é o preocupante. É quando o sistema de saúde de qualquer país quer. E aí eu vou mostrar outra imagem. O que acontece, o que a gente quer quando começar as autoridades a pedir para parar, é justamente ter uma situação dessa. Se fica isolado, a velocidade de adoecimento vai ser mais baixa. Então, você tem uma velocidade bem mais baixa. Então, vai adoecer a mesma quantidade de gente. Ok. Mas numa velocidade mais baixa. A gente vai colocar essas duas imagens, no stories do meu e de Adriana. A gente coloca as duas imagens para que vocês possam ter acesso a ela com mais facilidade, né? Exato, foi do Washington Post. E aí tem esse aí. E aqui tem esse que também é interessante, mostrando isso. Se a gente tem aquela curva, ou pode ter essa curva. E aqui na linha é nossa capacidade de atendimento hospitalar. Entendi. Se a gente tiver muita mobilização, como aconteceu na Itália, teve quarentena, se muita gente se contaminar, todo esse pessoal que adoeceu aqui vai ficar sem assistência hospitalar. Não tem país no mundo que não tem país que dê conta, tá? Se a gente achata a curva, com medidas de controle, você consegue ficar abaixo ou pouco acima da nossa capacidade de atendimento. Mas não estrangula o sistema. Não estrangula o sistema. Então, por isso, minha gente, que existem essas medidas de cancelar a aula, evitar ir para a academia. Não é só porque a academia você pode se contaminar. Muita gente pensa assim, eu vou porque eu não vou me contaminar. A decisão de me contaminar é minha. Uhum. Não. A decisão de você ir para um lugar desse é juntar mais gente, e onde tem gente juntas, vai ter um risco maior de contaminação. E aí vai ter um risco maior de adoecimento. E a gente está pensando nisso aqui, que só os pacientes de coronavírus vão estrangular o sistema de saúde. E os infartos que continuam a acontecer? E os AVCs? E os acidentes? Tudo vai continuar acontecendo. Vão morrer sem ter um UTI. Porque os UTIs vão ter... Um jovem que sofreu um acidente com 20 e poucos anos que precisar de um UTI não vai ter vaga. Porque vai estar priorizando alguém com respirador no UTI. O que a gente percebe é que os países que tomaram medidas de contenção, de mobilização das pessoas mais cedo, eles fizeram um cálculo econômico. Claro, a gente sabe que isso leva em conta. Primeiro já está claro, e aí vocês devem ter visto que hoje o presidente Macron da França, o Trump, e aqui no Brasil estava tendo agora há pouco uma entrevista do ministro da Fazenda, já estão anunciando, além de medidas sanitárias, medidas econômicas para proteger pequenos comerciantes, pessoas endividadas, pessoas que não vão poder trabalhar e não têm um salário para receber. Sim, é óbvio que vai ter ainda tanta coisa que a gente vai ter que lidar com ela, mas para agora a coisa mais importante é conter isso. As pessoas estão sendo tomadas de uma ansiedade muito grande. Primeiro a gente tem que observar o seguinte: se você ficar 24 horas vendo notícia, é a mesma coisa da pessoa que amanhece o dia ouvindo do plantão policial da sua cidade. Ela vai achar que em cada esquina tem um marginal com uma arma para te assaltar. Você entenda, está acontecendo, procure se informar, no máximo 2 vezes por dia. Não fique vendo 24 horas as notícias. Conteúdo de WhatsApp que chega aí com teorias de conspiração.
vai gerando uma ansiedade maior. A gente sabe que a ansiedade, ela pode ser uma comorbidade até para queda de imunidade. Você fica tão perturbado que a sua imunidade cai, você fica mais vulnerável ao vírus. Sim. Então, óbvio, é fácil? Não. A gente está vivendo uma experiência coletiva única na nossa história recente? Eu e a Adriana, nós estamos super zen, tranquilos? Não. A gente também tem preocupação, a gente também tem família. Até porque eu sou médica, né? Exato. A Adriana está na linha de frente, e como eu estava conversando com um amigo meu que é infectologista, isso é uma questão de tempo eu me infectar, né? Assim, essa semana inteira estava de aeroporto em aeroporto, inclusive Rio e São Paulo, 2 focos grandes, eu não sei, não tem como a gente saber, não tem teste em toda a cidade aqui, não tem teste na nossa cidade, então a gente tem que imaginar o seguinte, precisamos trabalhar esse sentimento de ansiedade que está tomando conta das pessoas e lembrar o seguinte, precisamos ser solidários, sabe? Porque, assim, às vezes você mora numa vizinhança, ou num prédio, ou num condomínio, ou numa rua, em que tem um idoso que mora só, porque não tem filhos, ou não teve filhos, ou os filhos estão em outra cidade e não vão vir, e ele não vai poder sair de casa. E você pode perguntar se, ao ir, por exemplo, ao supermercado, você não pode fazer alguma compra para ele. A gente não precisa tocar nas pessoas, mas a gente vai trocar os toques físicos por toques afetivos. Nós vamos desenvolver a empatia de olhar para o outro que está precisando da nossa atenção e sem necessariamente tocar, estar junto, nós precisarmos ter essa condição, esse sentimento claro de que precisamos desenvolver essa forte empatia, essa forte capacidade de pensar como é que está o outro, como é que está meu vizinho. A gente tem visto coisas bonitas mostrando a humanidade, os italianos cantando as músicas nas varandas, em Wuhan, na China, uma hora específica do dia, eles saíam para cantar o hino nacional nas janelas. Esse objetivo é desenvolver um forte senso de coletividade, dizer assim, nós, raça humana, estamos enfrentando esse desafio, nós continuamos aqui, cantar junto uma música conhecida, cantar junto o hino da nossa nação, ligar para um parente, hoje em dia você pode fazer por vídeo, pelo WhatsApp, porque você nem paga mais por isso, para consolar alguém que está mais solitário, a gente vai ter que ter mais tolerância, nós vamos viver uma experiência de Big Brother familiares, a gente vai conviver com as pessoas em casa como a gente nunca mais conviveu, isso talvez tenha um ganho significativo emocional, em algum momento você não vai aguentar o tempo inteiro, tá vendo uma série atrás da outra, uma novela atrás da outra, uma rede social atrás da outra, em algum momento você vai conversar com as pessoas, vai interagir com as pessoas emocionalmente, é uma ótima oportunidade. A gente sempre tem que tirar lições de todos os momentos da vida, de se recuperar como indivíduo e recuperar relacionamentos. Precisamos ser solidários a pessoas que estão mais vulneráveis que a gente, que vão precisar de nossa atitude, de nossa fraternidade. Isso é uma coisa que realmente dá significado à vida. Além disso, isso é importante mesmo, que o Rossano tem falado, existem várias... a ciência é o seguinte, a gente tem que esperar ser publicado para poder os outros cientistas aceitarem aquilo para poder dizer. Às vezes a gente não pode esperar. Então, tem existido uma conversa aí sobre o uso de algumas medicações. Primeiro, só lembrando, não existe ainda vacina específica, tá? Não é fácil desenvolver uma vacina. Talvez o coronavírus seja até mais fácil, porque já é a terceira epidemia, tá? Não existe tratamento específico, como o da H1N1, que tem um Tamiflu, que se tomava, não existe, tá? Não existe fórmula milagrosas. O CRM, inclusive, está de olho nos Instagrams de médicos que estão oferecendo fórmulas milagrosas. Isso não existe, tá, gente? Imunidade você melhora em casa, se alimentando bem, fazendo tudo que a gente já sabe. Então, não existe nada milagroso. Eu vi uma notícia, agora há pouco, na mídia mesmo, né, de que o ibuprofeno... ia chegar lá. Agora, existe uma medicação que é o ibuprofeno. Tem outros nomes, para quem está nos ouvindo não sabe o que é ibuprofeno. O Advil, que é usado geralmente em que doenças antes? É antitérmico. Antitérmico, tá. É usado como antitérmico. Só que a mesma substância dele, deixa eu explicar, não existe uma pesquisa mostrando que o ibuprofeno foi a causa que piorou o número de mortes. O que começaram a ver foi que, na China, as pessoas que morreram, que eram diabéticas e eram hipertensas, tomavam drogas cuja ação lembrava o ibuprofeno. Então, por segurança, não existe ainda um trabalho associando, tá? Uhum. Não é cientificamente provado que o ibuprofeno pode piorar. Mas, como não dá tempo testar, para esperar, a orientação é que nos casos de suspeitas não se use nenhuma medicação cuja base seja o ibuprofeno. A gente está percebendo o seguinte, por exemplo, quando o primeiro-ministro da Inglaterra
resolveu não fechar coisas, ele foi criticado, e hoje mesmo ele voltou atrás e já fechou todas as fronteiras, porque ele percebeu que era um equívoco da parte dele. Eu fiquei sabendo que ele tinha pesado financeiro, eu estava conversando com a amiga que está lá, o que eles iam ter de crise financeira, especialmente porque eles estão saindo da Comunidade Europeia e já sabem que vem uma grande crise financeira aí. Mas ele percebeu que poderia vir uma coisa pior, ele recuou, agora fechou, mandou fechar várias coisas. O que a gente está percebendo? Nesse caso, é um caso típico em que é melhor pecar por excesso do que por omissão. Sim. É melhor a gente ter muita regra, muita contenção de pessoas, fechar escolas, proibir pessoas circular nas ruas, em algum momento possa ser que isso aconteça no Brasil, como já está acontecendo em alguns países. É melhor a gente pecar por excesso do que por medo de uma crise financeira que já vai acontecer, a gente ter uma crise de saúde ainda maior e a gente passar ainda muito mais tempo para voltar a funcionar como economia e a crise financeira sair ainda muito mais profunda. Hoje estava perguntando, a faculdade vão parar? Eu acho que quando chegar a época que tiver em crise, vai ter que parar. Por quê? Aí todo mundo, como é que vai? Gente, a gente já teve greve que durou 6 meses. E por que a gente não pode parar 3 meses para conter uma epidemia? Diz até um desses memes, os memes às vezes podem prejudicar, mas às vezes eles também geram aquele alívio e risada, né? Que quando todas as crianças estiverem em casa, alguma mãe vai inventar a cura do novo coronavírus, porque, obviamente, a gente sabe que as famílias vão ter que se adaptar, sim, as empresas vão ter que se adaptar à demanda dos trabalhadores que vão ter filhos em casa esperando. Então, uma logística inteira vai ter que ser repensada. É isso que eu acho, que esse não é o momento de entrar em pânico, mas é o momento de planejar como vai ser as etapas. Se chegarmos a ponto tal, o que eu devo fazer? Se chegarmos a ponto tal, o que eu devo fazer? Isso que você está falando. Ou seja, não tem, o que a gente está dizendo não vai ser feito agora, mas se chegar um momento em que ninguém puder mais sair de casa, nos países em que isso não acontece, já acontece isso, a gente já sabe. Só fica aberta supermercados e farmácias. Todos os outros negócios são fechados. Só pode sair um membro da família por vez. Vamos escolher o mais saudável, com idade mais alta, né? No Brasil, nós temos uma coisa que ainda não foi analisada pela mídia, mas que eu acho que pode acontecer, o incremento da violência urbana. Sim. Porque você vai sair em ruas mais desertas, num carro para comprar comida, pessoas que não estão tendo acesso, a gente pode ter esses eventos. Até, por exemplo, uma coisa que pergunta, como é que eu devo me comportar no Uber e no táxi? No táxi. Porque entra muita gente. Uhum. Então, é um vídeo fechado. Uhum. O ideal era que você andasse táxi e Uber e no seu carro, mas táxi e Uber principalmente, onde muita gente circula dentro do mesmo veículo, de vidro aberto. Exatamente. Mas fica aquela coisa, eu vou abrir o vidro se eu for assaltado. Então, o calor tudo isso. E tal. A gente fica pesando. Mas hoje, a recomendação de Uber e táxi é você desligar o ar-condicionado e baixar o vidro, pelo menos um pouco do vidro. Para que você possa ter circulação de ar. Além disso, você prestou atenção que na China eles borrifavam, as coisas atrás, eles estão sempre borrifando. Tudo, né? Eu mesmo, toda vez que sai uma paciente ou entra uma paciente, eu pego o álcool normal e dou as borrifadas em todo o ambiente. Em todo o ambiente, até para ser segurança para o próximo paciente que vai entrar. Uhum. Tá? E não se assuste, nós médicos temos a orientação de usar máscaras. Por quê? Porque a gente anda muito em hospital, então a gente pode trazer de um doente para um não doente. Então, a gente da área de saúde vai ter que usar máscara. Né? Tem que usar. Então, a gente tem que usar. Então, hoje eu passei o dia todo explicando às minhas pacientes porque eu estava de máscara, porque eu acho que elas estavam assustadas. Com medo, né? Mas eu vou até colocar já, para não ter que explicar a todo mundo, eu já vou colocar no Instagram da clínica que a partir de agora a gente está usando máscaras. Mas são essas medidas que a gente vai ter que se adaptar. Adriana, você tem tido notícias de pessoas que a gente conhece, muitos amigos que a gente viaja muito, que estão morando, né? Eu tenho acompanhado amigos que moram nos Estados Unidos, amigos que moram na França, na Inglaterra. A minha agenda, por exemplo, de palestras, esse mês inteiro foi cancelada. As que não queriam cancelar, eu liguei, sugerindo que cancelasse para que fosse adiada para um outro momento. A maior parte adiou a partir de setembro, que é quando se imagina uma certa volta da normalidade, né? Então, assim, a gente tem tido notícias, obviamente, percebendo as medidas que estão sendo tomadas com essas pessoas. A gente sabe, por exemplo, da necessidade que a gente vai ter um incremento gigante da solidão. Isso é um fato. Nós vamos ter, obviamente, um incremento de outras doenças emocionais, como depressão, que vai aumentar. Talvez a gente tenha quadros de suicídio que também já vão aumentar. O pessoal da área de saúde. Da área de saúde, que talvez não aguentem. Eu lembro muito de quando você tem socorristas que socorrem a casos extremos e que tem morte sequencial, eles entram no processo depressivo. Você já imaginou ter que decidir quem você vai entubar? Exatamente. Todo dia decidir quem vive e quem morre.